Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Hidreto. Eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai dar sequência à playlist do conjunto de números racionais. Hoje é a terceira aula, a gente vai trabalhar a parte de adição e subtração de frações. Vou mostrar para vocês que é um processo simples, rápido e tranquilo a gente trabalhar com adição e subtração de frações. Mas desde já, capricha aí naquele like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É de fundamental importância também você se inscreva aí no canal, ative os sininhos das notificações, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e também esse conteúdo a ser divulgado para mais pessoas. No mais, um forte abraço e vamos dar sequência na nossa aula que ela está show de bola. No primeiro caso, a gente vai trabalhar com frações que têm o mesmo denominador. A gente vai ver que é muito fácil trabalhar operações com frações que têm o mesmo denominador. Então, vamos lá. Para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Então vamos ver como isso acontece. Aqui nesse primeiro caso a gente vai trabalhar aqui a adição de frações que têm o mesmo denominador. Então nesse primeiro caso, gente, a gente vai ver como se faz a adição de frações que têm o mesmo denominador. No primeiro exemplo a gente tem aí 1/5 mais 3/5. No nosso próximo exemplo a gente tem menos 9 sobre 11avos mais 6 sobre 11avos. Então, vamos aí para a lousinha, vamos trabalhar a resolução. A adição de frações com o mesmo denominador é muito fácil. O que você vai fazer? Você vai manter o denominador, que nesse caso aqui é o 5, e vai somar os numeradores. A gente vai ter aqui 1 mais 3. Vai ter, repete aqui o denominador, 1 mais 3, 4. Então a soma de 1/5 mais 3/5 é igual a 4/5. Aqui, no segundo exemplo, também a gente tem o mesmo denominador. O que a gente vai fazer? Vai manter o denominador e vai somar os numeradores. Só que acontece, nesse caso aqui, um dos numeradores ele é negativo. Imagine que você está devendo R$9 e tem 5 para pagar. Você vai continuar devendo ou vai ter saldo? Vai continuar devendo, por quê? Aqui o maior valor ele é negativo. Então, menos 9 mais 6 vai ser igual a menos 3 sobre 11. Então, somar frações de mesmo denominador é muito fácil. Você vai manter o denominador e vai somar os numeradores. Agora, gente, a gente vai trabalhar a subtração de frações que têm o mesmo denominador. Nosso primeiro exemplo é 7/10 menos 3/10. Então vamos aí para a lousinha para a gente ver como é que faz a resolução. Para realizar a subtração de frações com o mesmo denominador, é o mesmo processo, muito similar da adição, com a diferença que a gente vai fazer uma subtração. A gente vai manter o denominador, que nesse caso é 10, e vai fazer a subtração dos numeradores. 7 menos 3, 4 sobre 10. Então acontece, quando você tem 7/10 menos 3/10, a gente vai obter a fração 4/10. Só que aqui a gente pode reduzir ainda esta fração. Se eu dividir aqui o valor de cima por 2 e o valor aqui também de baixo por 2, a gente vai aqui obter uma fração equivalente, que nesse caso seria 2/5. Então veja bem, a gente só vai fazer esse processo de simplificação quando dá. Quando a gente já chega na forma irredutível, a gente já para, como foi nos exercícios anteriores. Aqui nesse caso aqui, 2/7 menos 5/7. A mesma coisa. A gente vai manter o denominador, que é 7, e vai fazer a subtração dos numeradores. O que acontece? Quanto é 2 menos 5? Ora, se tu tem R$2 e está devendo 5, quando tu paga os R$2 vai ficar com quanto? Vai ficar devendo R$3. Então vai ficar o quê? Menos 3 sobre 7. Observe que... Ficou muito feio. Dá para ser passado, muito corto. Vai ficar menos 3 sobre 7. Então quando eu tenho 2/3 menos 5 sobre 7, a gente vai ter menos 3 sobre 7. A gente não tem como simplificar mais porque isso já está na forma irredutível. No segundo caso, a gente tem frações que têm denominador diferente. A primeiro momento você pode achar complicado, mas é fácil demais também de resolver
adição e subtração de frações que têm denominadores diferentes. Vou estar apresentando aí para vocês dois exemplos de modo diferente de resolver adição e subtração com denominadores diferentes. Então vamos ver aí os exemplos que a gente vai estar trabalhando e vamos lá para a lousa para a gente trabalhar estes exemplos. Agora a gente tem um caso em que os denominadores são diferentes. Nesse caso a gente tem que ter um cuidado mais especial. Veja o seguinte, aqui o denominador é 5 e aqui o denominador é 3. Então a gente tem que transformar essas duas frações para as que têm o mesmo denominador. Como é que vai ficar? Vai ser simples, a gente vai pegar os dois denominadores, vai multiplicar. 5 vezes 3, 15. Agora, para obter o primeiro numerador, o que a gente vai fazer? Vai pegar o numerador e multiplicar aqui pelo denominador. 7 vezes 3, 21. Vai colocar o sinal, mais. Vai pegar esse agora, esse denominador, e multiplicar pelo numerador. 5 vezes 2, 10. Então a gente vai ter 21 mais 10, 31 sobre 15 avos, né? Não dá para simplificar, então a gente tem o resultado da primeira adição de frações com denominadores diferentes. Então vamos para o próximo exemplo. Vou mostrar aqui para vocês uma segunda maneira de resolver a adição de frações com denominadores diferentes. Primeiro passo, a gente vai tirar o MMC entre os dois denominadores. A gente vai fazer isso multiplicando os dois. 5 vezes 7 vai ser igual a 35. Pronto. A gente tem agora o MMC dos dois entre 5 e 7. O que a gente vai fazer agora? Primeiro passo, a gente vai pegar esse novo denominador e dividir pelo denominador inicial. 35 dividido para 5. O resultado vai ser quanto? 7. Esse valor que eu obtive, que foi aqui o 7, a gente vai agora multiplicar pelo numerador. 7 vezes 2, 14. Então, esse 14 que eu obtive aqui, ele vai vir aqui para ser o primeiro numerador. Vou pegar lá 14. Vou fazer o que agora? Vou adicionar aqui o sinal. Mais. E agora, José, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou pegar esse 35 agora e dividir por 7. Dividir aqui por 7. 35 dividido por 7, o resultado é 5. Esse 5 eu vou multiplicar aqui pelo 4. 5 vezes 4, 20. Então, esse 20 que eu adicionei aqui, ele vai aqui para frente. Então, vai ficar 14 mais 20. Então, para a gente excluir um pouquinho mais, vou colocar aqui embaixo. A gente vai ter 14 mais 20 sobre 35. 14 mais 20, 34 sobre 35. Essa é a segunda maneira da gente resolver a adição de fração com denominadores diferentes. Continuando aqui, a gente está com aquelas mesmas frações, só que a gente vai resolver agora pelo primeiro método que eu tinha já apresentado para vocês verem que a gente vai chegar no mesmo resultado. A gente vai tirar aqui primeiro o MMC aqui, multiplicando. 5 vezes 7 vai ser 35. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui esse primeiro numerador e multiplicar aqui pelo denominador. 2 vezes 7, 14. Depois vou pegar esse denominador e multiplicar pelo numerador. 5 vezes 4, 20. 14 mais 20, 34 sobre 35. Agora o método que você vai utilizar é com você. Tem esse aqui que é bem mais rápido, tem aqui um pouquinho mais demorado, mas os dois chegam ao mesmo resultado. Então, gente, voltando aqui, subtração também não é um bicho de sete cabeças. A gente vai ver que é muito fácil a resolução dessas operações que têm denominadores diferentes. Para facilitar mais, a gente vai trabalhar a resolução desses exemplos na lousa. Subtração de frações com denominadores diferentes também não tem nenhum problema, não tem nenhum bicho para a gente resolver. O que a gente vai fazer aqui? Pelo primeiro método que a gente vai utilizar, a gente vai fazer esta multiplicação aqui inicialmente para tirar o MMC. Então vamos lá. 7 vezes 5, 35. Pronto. O
que a gente vai fazer agora? Agora vai pegar esse denominador, vai dividir aqui pelo esse primeiro denominador. 35 dividido para 7, 5. Esse valor que eu obtive, a gente vai multiplicar aqui pelo numerador. 5 vezes 9, 45. Então, esse 45 que a gente obteve vai ser o nosso primeiro numerador. Tá? Vai ficar 45. Agora, a gente vai pegar o denominador aqui e vai dividir pelo segundo denominador aqui. 35 dividido para 5 vai ser 7. Esse 7 que a gente obteve, a gente vai multiplicar aqui pelo numerador em cima. 7 vezes 3, 21. O que acontece? Aqui a gente está tendo uma subtração, então coloca aqui o sinal da subtração. Então, como vai ficar? 45 menos 21, 24 sobre 35. Como não tem como simplificar, a gente morre aqui com a nossa subtração de fração. Se você achou um pouquinho complicado aquele primeiro método, vamos para o segundo método, que é muito mais fácil, né? Eu particularmente acho. Então acontece, a gente vai fazer a mesma coisa, vai iniciar multiplicando aqui os denominadores. Então vai ficar 5 vezes 7, 35. Agora, para a gente obter os numeradores, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui o primeiro e vai multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. 7 vezes 7, 49. Agora, com a subtração, mantém aqui o sinal da subtração e faz a multiplicação aqui do primeiro denominador pelo segundo numerador da fração. 5 vezes 3, 15. A gente vai ter igual 49 menos 15 vai ser 34 sobre 35. Então veja que fazer subtrações com denominadores de fração diferentes, gente, não tem nenhum problema, não é um bicho de cabeça, é muito fácil de resolver. Então, gente fina, para a gente caprichar, a gente exercitar aquilo que a gente aprendeu, no nosso primeiro exercício a gente tem o seguinte: Marcos exercita-se todos os dias no parque de seu bairro. Ele caminha 4/6 de hora e corre mais 2/6 de hora. Então, qual é o tempo total de atividades físicas Marcos faz diariamente? Então, vem aqui comigo na lousa para a gente trabalhar essa questãozinha. Gente, resolvendo no primeiro exercício, lá você tem a informação seguinte, que Marcos caminha 4/6 de hora e ele corre 2/6 de hora. Então, ele quer saber qual é o tempo de atividades físicas que Marcos faz diariamente. Então, para a gente saber isso, o que a gente vai fazer? Vai somar as duas frações. Então, vai ter 4/6 mais 2/6. Primeira regra que a gente aprendeu: se é o mesmo denominador, mantém o denominador e soma os numeradores. Então, a gente vai ter o quê? 4 mais 2, 6. 6 sobre 6. Note que a gente consegue fazer essa divisão. 6 dividido para 6 vai dar um total de igual a 1 hora. Então, Marcos caminha por dia 1 hora. No exercício 2, diz o seguinte: Diego reservou 1/3 do seu salário para passear e 1/4 para comprar roupas. A fração do salário que restou para as outras despesas diferentes de passeios e roupas é. Então, gente, a gente vai trabalhar essa questãozinha também lá na lousa. A gente tem que saber o seguinte, que primeiro eu vou ter que somar os gastos que Diego já teve, que é 1/3 menos 1/4, e retirar do seu salário. Como o seu salário seria um total, seria o todo, vai se referir a uma unidade. Vale lembrar o seguinte, que toda fração, o valor máximo é de uma unidade, tá certo? Então vamos lá para a lousa e dar sequência na resolução desta questão. No exercício 02, Diego utilizou 1/3 do seu salário para passear, 1/4 do salário para comprar de roupas, e aí quer saber a questão, e para as outras despesas, quanto ficou do salário de Marcos? E para as outras despesas, quanto ficou o salário de Diego? Então vamos lá. Vamos saber inicialmente qual foi a quantidade que ele gastou para passear e comprar de roupas. A gente vai fazer 1/3 mais 1/4. Veja que os
denominadores são diferentes. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai inicialmente multiplicar aqui os denominadores. Então, 3 vezes 4 vai ser igual a 12. Depois, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar aqui o primeiro numerador e multiplicar aqui pelo denominador. 1 vezes 4, 4. Coloca o sinal. Agora, eu vou pegar aqui o denominador e multiplicar pelo numerador. 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3 vai ser igual a 7 sobre 12. Então, veja bem o seguinte. Diego utilizou 7 12avos do seu salário para passear e comprar de roupas. O que acontece? E para as demais despesas, como é que vai ficar? Ora, o salário dele todo seria o quê? Correspondente a 1 inteiro. Menos 7 sobre 12, que foi a quantidade de despesas que ele teve com passeio e com roupas. É só você lembrar o seguinte, ó, que o número inteiro, ele também é uma fração, tem aqui um subtendido. Então, o que você vai fazer? Vai aqui multiplicar aqui os denominadores. Então, a gente vai ter 1 vezes 12, 12. Agora, vai multiplicar o numerador pelo denominador, fazendo isso aqui, ó, 1 vezes 12, 12. Como é menos, coloca aqui o sinal de menos, 1 vezes 7, que dá igual a 7. Então, a gente vai ter igual agora, quanto é 12 menos 7? 5 sobre 12 avos. É o total do salário que vai ficar para as demais despesas. Nosso último exercício, exercício 3, diz o seguinte. Janes, Maíja e a mãe estavam comendo um bolo. Janes comeu 1/2 do bolo, Maíja comeu 1/4 do bolo e a mãe comeu 1/4 do bolo. A parte do bolo que restou foi... Então, gente, nessa questãozinha aqui, é bem simples de resolver. A gente vai ter que somar a quantidade que cada uma comeu e aí vai ver de quanto falta para completar o bolo no total. Para ficar melhor essa resolução, então vamos lá para a lousa fazer essa resolução e ver quanto é que ainda restou do bolo. No exercício 3, quer saber qual foi a parte do bolo que sobrou? Sabendo que Janes comeu 1/2 do bolo, Maíja 1/4 do bolo e a mãe das duas comeu 1/4 do bolo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai saber o seguinte. Qual foi a quantidade de bolo que foi comido pelas três? O que é que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar que essas duas frações têm o mesmo denominador. Vou logo fazer a soma entre elas duas. Então, vai ficar 1/4 mais 1/4. Isso vai ser igual. Denominadores iguais. Vou manter aqui o denominador e vou somar aqui os numeradores. 1 mais 1, 2 quartos. Lógico que eu consigo simplificar isso aqui. Como? Se eu dividir isso aqui por 2 e aqui também por 2, eu vou ter como resultado 1/2. Tá certo? Então, se eu somar os pedaços de bolo da Maíja e sua mãe, vai dar exatamente 1/2. Quanto foi que Janes comeu? Janes comeu 1/2. Então, 1/2 mais 1/2 vai ficar mesmo denominador. Manter aqui o denominador. E vou somar os numeradores. 1 mais 1, 2 sobre 2. E se a gente fizer essa divisão, ó, 2 dividido para 2 vai ser igual a 1, né? Então, isso aqui, esse 1 corresponde a bolo inteiro. O que é que isso significa? Que não sobrou nada do bolo. A mulher estava com fome e comeu foi tudo, tá certo? Então, nesse caso, não sobrou foi nada do bolo. As três juntas deram conta de comer o bolo sozinhas. Gente fina, você que chegou até aqui, assistiu a aula completa. Agradeço demais você ter assistido. Deixa aí seu gostei. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é de fundamental importância também que você se inscreva no canal. Fazendo isso, você ajuda demais o canal a crescer e esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. No mais, um forte abraço e até a nossa próxima aula.